Pessoal, mais um vídeo aí para vocês a respeito da poda em graviola, tá certo? Gente, vou fazer a poda nessa graviola, é poda de formação. Ela já foi feita mais duas podas anteriores e agora vai ser feito mais essa, tá certo? Ela tá com bastante galhos, como vocês estão vendo, então é necessário, se faz necessário que seja feita essa poda, tá certo? Não é uma poda que vai tirar muitos galhos dela, porque ela já é uma planta que está sendo podada, está sendo acompanhada. E desde já vou fazendo esse pequeno vídeo aqui para poder mostrar para vocês essa poda, tá certo? Então vamos só observar aí para que a gente possa acompanhar do passo a passo. Como eu falei, essa poda ela começa simplesmente por esses galhos mais baixos, fininhos, que tem que ser retirado. Então vai sendo tirado. Esses galhos que estão virados para baixo vai sendo podados, tirados, certo? Então é uma poda de limpeza, né? Na verdade é uma poda de formação, mas ao mesmo tempo é uma poda feita de limpeza. Lembrando que todas as plantas frutíferas, ela deve respeitar uma altura de 80 centímetros do chão até aos primeiros galhos. Menos do que isso deve ser retirado, certo? E mantendo aqueles galhos mais firmes, mais limpos, os galhos pequenos que não cheguem a produzir, então vão sendo tirados. É claro que isso não é uma planta ainda que está em produção, por ser uma poda de formação, então a gente vai tentando deixar que a planta se torne uma planta mais aberta, mais livre, onde os raios solares possam penetrar dentro dessa planta. Então a gente vai sempre cortando esses galhos que estão fechando bastante. Então vai cortando. Essa não é uma planta que eu vou fazer aquela poda de tirar os galhos de cima, podar o galho. Ela ainda está muito baixa, então não deixar com que ela tem que ir se formando, fazendo o formato da planta, certo? Como a gente observa, por exemplo, eu tenho um galho aqui que tem 3 galhos na mesma direção, então automaticamente eu vou e tiro o galho. Eu não vou deixar os 3 galhos na mesma direção. Por quê? Porque não adianta essa planta ela crescer só para um lado, ela tem que crescer de forma redonda, né? De uma forma que ela fique uma planta compacta, que ela ocupe um espaço conforme o espaço que a gente tem ao redor, certo? 3, 4 galhos na mesma posição, tesoura, tira o galho, certo? Nunca deixa os galhos todos na mesma direção. Para quê? Ela não chega a ser uma planta que só cresce. Ó, aqui eu tenho 2 galhos na mesma posição, então automaticamente eu venho aqui e tiro um, e tiro mais simples, o que está mais fraco. O que está mais bonito a gente mantém ele no lugar. Ficou um galho para cá, um para cá e outro para lá. Então sempre observando esse contexto da planta, certo? Aqui no centro, ó, tem um galho diretamente localizado no centro e tenho 2 na mesma posição. Então eu vou chegar aqui e vou tirar um galho, para que ela não fique exatamente como eu estou falando, para ela não ficar toda em um sentido só. Ela tem que crescer uma planta que ela possa se espalhar, que ela possa receber a luminosidade no centro, para que ela venha em breve já começar a frutificar. Quanto mais rápido a gente fazer isso, fizer esse acompanhamento, fizer essas observações, a gente vai ter uma planta com uma boa qualidade, que vai trazer bons frutos, né? Em pouco tempo, certo? Então sempre acompanhar o desenvolvimento da planta, isso é muito importante.
Essa planta já tem aproximadamente mais de 2 anos já foi plantada. E aí eu venho sempre acompanhando, sempre fazendo podas. São podas pequenas, mas não deixando ela ficar por muito tempo sem poda, já para que ela não venha a sofrer danos maiores quando a gente faz uma poda extrema, uma poda que a gente tem que podar galhos e galhos muitos já velhos, já galhos antigos, porque a planta, no caso, ela perdeu tempo gastando energia para produzir aqueles galhos que a gente posteriormente ia cortar. Então isso é uma das coisas que na graviola aqui eu não venho deixando que isso aconteça. Então assim que eu já percebo que eu tenho um galho que está fora do padrão, daquilo que eu sei que é fora, então eu já vou tirando, já para poder ir deixando ela um pouco bem mais arejada, como eu estou deixando agora novamente, tá certo? Então sempre observamos esses pequenos detalhes. 4, 5 galhos, ela sempre costuma, a graviola ela costuma muito fazer isso. Em um galho só, ela colocar galhos, ó, 1, 2, do outro lado, ó, 1, 2, aqui além do mais não é nem 2, aqui são 3, ó, 3 galhos na mesma posição, junto um lado um do outro. Então jamais, como aqui já tinha também outro, então se você quer deixar aqui, você vai ver as condições do lado da planta, e aí você deixaria esse, tira os dois do meio, deixou o outro. Aqui é a mesma coisa, esse aqui já tem um para um lado, você pode deixar esse para o outro lado, mas porém, esse outro aqui, entre esses dois, um é mais bonito, outro é mais simples, mais fraco, corta o outro, sempre mantendo um lado dos opostos, tá certo? Esse é o objetivo, tá certo? De você fazer a poda, sempre fazendo a poda dessa forma, desde a base até a altura que você vai deixar a copa da planta, certo? Sempre com essas observações. Observando, aqui como eu deixei 2 plantas, então observe que uma está indo praticamente para um lado, a outra está indo para o outro, tá certo? Se fosse umas plantas só, então é claro que esses galhos que está virado para cá eram os que estavam nessa outra planta, ou vice-versa. Se só fosse essa, também teria os galhos virados para o lado de lá, tá certo? Mas na verdade aqui não é que foi 2 plantas que eu deixei, que uma saísse o galho na base, não. Aqui foi plantado desde a muda, que foram plantadas 2 mudas juntas no chão, porque o solo, essas mudas eram muito fraquinhas, as 2 mudas eram muito fracas, então por isso que eu plantei as 2 mudas. Eu plantei essas 2 mudas, não, mesmo se elas venham a vigar, a ficar fortes, eu mantenho as 2 plantas, tá certo? E aí foi isso que eu fiz, eu mantive as 2 plantas, tá certo? Mas assim, eu também não recomendo que ninguém faça isso. Eu fiz isso para teste, para ver como era que ia se desenvolver. E por incrível que pareça, as 2 plantas ficaram bonitas, eu mantive e estão aí, tá certo? Muito obrigado. Este é o pequeno vídeo que eu tinha para mostrar a respeito dessa poda da graviola, tá certo? Conto com vocês, se inscreve, deixa teu like e deixa nos comentários, tá certo? A respeito dos nossos vídeos. Tem alguma dúvida? Pergunta. Olha, eu preciso que você poste um vídeo sobre tal assunto ou sobre tal fruta, que aí eu vou tentar correr atrás para poder fazer isso para vocês. Do Agreste a gente tem e eu vou tentar conseguir para vocês, tá certo? Desde já eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha, tá certo?